Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais esse dia, pela graça que o Senhor nos concede, Senhor Deus, de estar na Tua casa, te adorando, te cultuando e proclamando assim a Ti a nossa gratidão, Senhor, por um dia o Senhor ter nos salvado, por esse grande privilégio, Senhor, que podemos adorar a Ti, o Deus verdadeiro. Amém. Muitos nesse momento estão adorando falsos deuses, dias criados pelo homem de adoração a santas e santos, mas por Tua graça, Senhor Deus, não porque nós somos mais espertos, mas por Tua graça, Senhor, nos concedeu o dom da fé. Amém. E hoje podemos cultuar o Seu nome. Louvamos o Teu nome agora há pouco, e agora espero poder louvar e engrandecer o Seu nome através da palavra. Mostrar o quanto o Senhor é glorioso e misericordioso com as nossas vidas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sábado retrasado a gente meditamos sobre o que é o Evangelho, né? As boas novas de Cristo, o que Cristo fez para nos salvar, para nos remir, a Sua morte, a Sua ressurreição, e hoje Ele está no céu reinando, intercedendo por nós, né? Hoje a gente vai falar num assunto também muito importante, todo assunto é muito importante, vamos caminhar para a marca 5 do livro, texto que é o base do nosso estudo, que é a evangelização. Hoje nós vamos tentar entender de uma maneira bíblica, né, como a gente deve aplicar o Evangelho, evangelizando as pessoas, né? Eu espero poder passar com clareza aquilo que foi estudado, aquilo que foi abordado, aquilo que foi lido no livro, para a gente poder ser mais uma marca da igreja saudável, que é a evangelização. A evangelização, com certeza, é um assunto bastante embaraçoso, complexo, causa estranheza em muitas pessoas, né? Talvez pela forma de não entender o que é evangelização, né? Quando a gente fala de evangelização, a gente pensa logo em campanhas, né? Mobilizações de pessoas na rua, na porta da igreja, entregando panfletos, né? E vem algumas ideias, alguns paradigmas na nossa cabeça a respeito do que é evangelização, né? Ou muitos pensam que a evangelização é um ministério peculiar. Isso é restrito a algumas pessoas, a pastores, evangelistas, né? Como dizem hoje que existe essa profissão que só uma pessoa evangeliza, né? E a gente pensa que é um assunto de pessoas qualificadas, estudiosas da palavra, né? Algumas pessoas se sentem constrangidas por pensar que evangelizar é empurrar ou impor a nossa fé a alguém, né? Hoje, eu acredito que todos aqui já teve a oportunidade de se deparar com um cristão, aquele famoso cristão chato mesmo, né? Que ele quer impor, quer empurrar a crença dele pra gente, mas isso não é evangelização. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas, alguns crentes, outros não, e a pessoa, aquele crente chato chegou de novo aqui, vai querer me empurrar a fé dele, vai querer empurrar aquele negócio de igreja. Não, isso não é evangelização. Infelizmente, essas pessoas prestam um desserviço do cristianismo, né? A gente acaba sendo um motivo de zombaria para essas pessoas, né? Para os incrédulos, né? E sendo assim, alguns crentes têm um senso de incompetência, de apatia, de ignorância. Eu não falo isso no sentido pejorativo, né? Mas quando a gente tem um conceito errado sobre o que é evangelismo, a gente acaba passando isso de uma forma errada, então a gente acaba atribuindo certas coisas a respeito da nossa evangelização. Por exemplo, quando a gente acredita que evangelizar é ganhar almas, é converter almas, né? A gente acredita muitas das vezes que se a gente conseguiu converter uma alma, a gente evangelizou corretamente. Isso não é certo. Então a gente tem esse senso de incompetência, de apatia, ignorância, ou um sentimento que a evangelização não nos é apropriada, relegando assim esse ministério aos profissionais, né? Sendo assim, muitos não sabem o que a evangelização envolve e como deve ser feito, resultando em trabalhos bizarros que muitos chamam de evangelização. Isso é a prova. A gente viu o que a gente vê na rua, alguns trabalhos que eles chamam de evangelismo é terrível, né? Por exemplo, a Marcha de Jesus. Eu tenho a oportunidade de conversar com os adeptos da Marcha de Jesus e falam, mas qual o propósito que vocês têm em fazer na verdade, essa baixaria gospel, né?
proclamar o reino de Deus. Isso não proclama o reino de Deus de forma alguma, isso é uma vergonha, né? Porque é barulho para os vizinhos, né? É um desrespeito com o próximo, né? Então isso na verdade não é evangelismo. Entretanto, esse é um assunto de extrema importância tratá-lo, pois é a partir de uma fiel pregação da palavra de Deus que iremos ocupar essas cadeiras que estão vazias, né? Com crentes verdadeiros e arrependidos de seus pecados, adorando o Senhor por sua grande misericórdia. Rapaz, só para ajudar a gente a entender o que é o evangelismo, como pôr em prática e praticá-lo, a gente hoje vai abordar 4 perguntas. Na verdade, eu planejo 3. A 4 vai ser um testemunho que eu achei muito apropriado para a gente finalizar o culto de hoje, né, mostrando a importância do evangelismo. Né? As 4 perguntas são: quem deve evangelizar? Como devemos evangelizar? O que é evangelização? E por que devemos evangelizar? É um assunto, na verdade, vocês vão reparar no decorrer do culto, que é um assunto simples, né? Evangelização não é esse monstro de 7 cabeças que com certeza afronta todo mundo, né? Quando a gente fala, vamos evangelizar, a gente já vai com aquele frio na barriga, não sabendo o que vai fazer, perdido. Eu mesmo, quando ia evangelizar na FEBEM, eu ficava, eu travava, nem falava, né? Aquele monte de ladrão que a gente pregava dentro da cela, né? Olhando para você, falando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, que Deus tenha misericórdia para a gente poder pregar a palavra com fidelidade a eles. E no fim a gente vai ver que a evangelização é algo tão simples e a gente vai acabar agradecendo a Deus por essa graça imerecida que é a evangelização. Pergunta número 1, vamos começar a caminhar pelo assunto. Quem deve evangelizar? Resposta óbvia: todos os crentes em Cristo. Se a gente lê o Novo Testamento, é inevitável a gente se deparar com assuntos da evangelização, principalmente no livro de Atos, né? Várias passagens falam da importância da propagação do Evangelho. Nosso Senhor nos deixou algumas ordenanças, das quais Ele nos exige que a cumpramos, e uma delas são: o Senhor nos exige o batismo, a Santa Ceia e a evangelização, conforme diz Mateus 28, 18 ao 20. Esse texto é o texto, essa passagem é a passagem central do nosso assunto sobre evangelização, né? Que é o famoso ID, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lendo a Bíblia de Estudo a Genebra, eu achei algum comentário pertinente. Eu vou fazer questão de ler aqui, porque nem todos têm essa Bíblia, mas quem tiver, é o comentário do capítulo 28 da Grande Comissão, né, que o autor, o comentarista da Bíblia diz: a Grande Comissão procede da autoridade de Cristo. Desde que a nova era começou, o Evangelho deve ir a todo mundo. A autoridade de Jesus em seu mandamento, direto e inequívoco, é a nossa principal razão para o evangelismo e missões. Ide, embora a palavra seja um mandamento, não seja um mandamento propriamente dito, ela compartilha da força imperativa do verbo, do qual o depende, onde a mesma forma sintática para ide é certamente intencionada como um comando. Então é provado. A evangelização para a gente, para todos, é uma ordem. Cristo nos ordena a evangelizar. Essa é a famosa grande comissão, esse versículo que nós lemos agora há pouco. Se queremos ser obedientes ao mandamento de nosso Senhor, devemos ter um ardente desejo de evangelização como os nossos irmãos da igreja primitiva. Aqui são vários capítulos e versículos que eu citei. Quem quiser anotar para entender realmente que isso é uma responsabilidade de todos os cristãos, mas eu vou ler um aqui, o resto eu digo. Atos 5:42 é um exemplo, e todas as passagens que eu só vou ler essa e o resto eu vou
Eu vou ditar, para quem quiser anotar e quiser meditar depois, a importância de todos evangelizarem. Atos 5:42, fala dos apóstolos que estavam pregando naqueles dias da igreja primitiva. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todos pregavam e não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Também há passagem como Atos 8:25, capítulo 13, versículo 32, capítulo 14, versículo 7, capítulo 15, versículo 21, capítulo 15, versículo 35, capítulo 16, versículo 10, capítulo 17, versículo 18. Todas essas passagens estão no livro de Atos, mostrando a importância da evangelização e que todos devem pregar o Evangelho. Entretanto, se amamos a Cristo e queremos glorificar o seu nome, expressando a nossa alegria nele, devemos ser obedientes ao limite. Essa é a grande comissão que foi dada a nós. Cristo nos ordena todos evangelizar, para propagar o reino de Deus. Muitos dizem, se existe a doutrina da eleição, para que evangelizar? Mas a gente pensa diferente. A doutrina da eleição é o maior estímulo da evangelização. Porque a gente sabe que existem eleitos na cidade, existem eleitos em todo o mundo, por esse motivo a gente deve pregar. O único meio de reunir todos os eleitos de Deus é através da pregação da palavra. Então a doutrina da eleição, para a gente que não tem problema nenhum com Deus eleger uns e rejeitar outros, é o maior estímulo da evangelização. Pergunta número 2, vamos caminhar mais um pouco. Como devemos evangelizar? Resposta óbvia, pela pregação da palavra de Deus, pela propagação do Evangelho de Cristo. Do ponto de vista bíblico, essa é a maneira correta de se evangelizar. Tudo bem, mas ficou meio supérflua essa resposta. Vamos entender como isso deve ser feito com mais exatidão. Vamos mais a fundo, porque existe cada pessoa, acredito aqui, que cada um tem o seu conceito de evangelização. Se não tiver também, graças a Deus, todo mundo entendeu a evangelização bíblica, amém, isso é bom. Mas o propósito da gente estar estudando esse livro é esse: fortalecer as nossas bases para que a gente possa levar esse projeto para frente. Devemos propagar, como isso deve ser feito? Devemos propagar a palavra. Como? Convidando as pessoas a vir à igreja? É dessa forma que a gente deve evangelizar? Sim, é um meio, mas sabemos que muitos não virão à igreja. Quantas pessoas a gente convida para vir à igreja, as pessoas rejeitam. Então, infelizmente, esse método já não vai ser 100% eficaz. Mas é um meio de se evangelizar. Então, o que faremos? Pregamos panfleto? Ótimo. Já fiz esse trabalho, é um trabalho muito bom. De panfletagem. Usamos as redes sociais, usamos meios de comunicação, uma conversa particular com a pessoa, que a pessoa convida você na casa dela, ela te evangeliza, propaga o evangelho para você. Ótimo, são esses os meios a qual a gente devemos evangelizar a pessoa. Eu particularmente, eu tive essa experiência. Eu não sei se nesse dia eu fui convertido, mas teve uma oportunidade que eu fui até a casa de um casal, um amigo meu da Paloma, e eu já tinha 1 ano, até na época eu estava na Assembleia, eu tinha 1 ano de convertido. A conversa foi rolando, tranquilo, a gente estava ali sentado assistindo um filme, uma televisão, as meninas estavam na cozinha, eu e ele no sofá, comendo cachorro quente, assistindo o filme. Ele começou a falar da palavra de Deus para mim, uma simples conversa, e a gente conversando, ele começou a pregar a palavra, ele me deixou de uma forma, num abismo, mostrou a minha situação perante Deus, a minha situação de perdição, depois pregou as boas novas, depois daquela conversa, naquele dia eu falei para ele, poxa vida, se eu não fosse convertido, hoje eu com certeza me converteria, porque a sua palavra me convenceu, realmente eu me senti muito assustado e muito preocupado a respeito do que você me pregou. Então é isso, uma conversa informal, conversando com as pessoas, e dessa forma a gente consegue evangelizar também.
Mas agora eu quero meditar com a igreja em 6 orientações bíblicas a respeito de como se deve evangelizar. Né? Número 1. Diga às pessoas com honestidade de que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas haverá um preço. Essa é uma dica importante. Né? Devemos pregar com honestidade às pessoas. Né? Qual o preço que vai haver da pessoa se converter a Cristo? O preço é simples, ela vai ter que odiar tudo aquilo que ela amava. Isso é um dos preços. Né? Entretanto, a honestidade que essa dica indica para nós temos que ser precisos no que dizemos, não escondendo qualquer parte da verdade de Cristo. Pregue a verdade. Vamos falar sobre o pecado, culpa, arrependimento, sacrifício. Não dê importância aos ouvidos sensíveis ou aos corações orgulhosos, o que eles irão pensar de vocês. O que vale é sermos fiéis à palavra de Deus, o que vale é sermos fiéis a Cristo, do que temer aos homens. Entretanto, sendo honesto, mostra que nós amamos as pessoas a qual nós estamos evangelizando. Por isso a importância de sermos fiéis sobre as verdades desagradáveis e as verdades agradáveis do Evangelho. Né? Se a gente olharmos para o sermão de Pedro, no livro de Atos, veremos a sua magnífica honestidade a respeito da pecaminosidade dos seus ouvintes. Né? Seja honesto, pois reter partes importantes da verdade e desagradáveis é algo manipulador e significa defraudar alguém. É isso que vemos hoje em dia, né? Com o Evangelho é só bênção, 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 né? As pessoas pregam maravilhas e esquecem de pregar as dificuldades, o que é ser um Evangelho, o que é padecer por Cristo, né? É negar o seu próprio eu. E hoje em dia, nessa época de autoestima, que o homem ama mais a si mesmo do que a Deus, é complicado a gente pregar essa verdade. Muitos irão rejeitar a sua palavra, mas o que importa é ser fiel a Deus, né? A medida, o padrão que a gente mede, a eficácia da nossa evangelização é através da fidelidade da nossa palavra. O resto é Deus que faz. Não queremos ser Deus e converter as pessoas. Não, a gente é um instrumento. Pregamos a palavra e, como diz lá em Jonas, né, a salvação vem do Senhor. Dica número 2. Né, essa é uma importante. Né, que algumas pessoas que se convencem do Evangelho cometem esse erro que a gente vai ler agora. Diga às pessoas com urgência que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas elas têm de decidir-se agora. Temos de deixar claro a urgência da mensagem e dizer aos nossos ouvintes que não devem esperar até uma outra oportunidade melhor lhes apareça. Atos 24, capítulo 24, versículo 24 e 25, nos ilustra um grande exemplo a respeito disso. Atos 24, versículo 24 a 25. O contexto dessa passagem, Paulo estava sendo acusado de perturbador da paz imperial, profanador do templo e um agitador, naquela época, por propagar o Evangelho. Muitos judeus estavam acusando ele de perturbador da paz imperial. Muitos queriam matá-lo, os judeus queriam matá-lo, os judeus queriam açoitá-lo, mas Paulo, como era cidadão, tinha cidadania romana, ele recorreu a essa vantagem que ele tinha para ser julgado pelos líderes romanos. Né? E essa passagem mostra que Paulo foi levado ao governador Félix, que é um governador romano, aproveitando dessa vantagem que ele tinha de ser um cidadão romano. E como Paulo, um grande evangelista, um homem cheio de Espírito Santo, aproveitou essa oportunidade para pregar a palavra. A palavra diz, se vocês olharem mais para trás no contexto, diz que Félix ele tinha uma noção do que era o cristianismo, até porque ele era casado com uma judia. Né? Então, Félix tinha uma noção do que era cristianismo. Aí, esse contexto vai ajudar a gente a entender o porquê que Félix temeu quando foi pregada a palavra para ele. Atos 24 ao 25. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, porque Paulo estava preso sob a custódia de Félix. Né? Estava numa prisão do império de Félix. Então, depois de ter julgado, Félix falou, eu vou julgar sua causa depois que eu ouvi os comandantes romanos que estavam presentes lá no dia que você foi acusado de perturbação, eu vou te ouvir depois. Então você fica ali sob a minha custódia na prisão
até o dia. Então, num desses dias que Paulo estava preso, Félix resolveu ir lá com sua esposa, a Drúzila, para poder ouvir a palavra de Deus de Paulo. Né? Voltando, vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair, Paulo. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. A palavra aqui claramente mostra que Félix ouviu a palavra, temeu, creu, mas ele preferiu deixar para uma outra oportunidade. O governador Félix estava diante do maior pregador do mundo, de toda a história. Isso vai ajudar a gente a entender também mais para frente, né, que não depende de nós a eficácia da evangelização. Imagine você na frente de Paulo, né, o maior evangelista, o maior pregador de toda a história, e você negar o evangelho na cara dele. Mostra que não depende da gente. Paulo pregou o evangelho a Félix. Félix entendeu, temeu, mas preferiu esperar por outra oportunidade. Félix perdeu a maior oportunidade de sua vida, e com toda certeza uma oportunidade que ele nunca esquecerá. Com certeza, no lugar que Félix se encontra agora, ele deve estar muito arrependido. Deve lembrar da face de Paulo pregando o evangelho, de sua arrogância em rejeitar o evangelho naquela época, né? E isso é muito triste. Com certeza, cada crente, cada ímpio para qual vocês pregaram a palavra e rejeitaram, no dia que eles morrerem, naquele lugar ruim, né, em qual eles se encontrarem, eles vão lembrar da face de vocês. Poxa vida, eu devia ter dado atenção para aquele crente. Poxa vida, eu devia ter realmente ter crido e abraçado aquela palavra que aquele homem com aquela moça pregou. Mas só que onde ele está, onde Félix está agora, não há mais arrependimento, não há mais a segunda chance. Esse é o problema. Então, diante disso, diante dessa urgência de pregar o Evangelho, diante dessa urgência de aceitarmos o Evangelho, essa é a hora de evangelizar. Devemos evangelizar agora. Assim como Paulo, toda oportunidade é uma oportunidade. E para os ímpios, a gente, oportunidade para se arrepender agora. Não faça como o jovem rico: deixa eu sepultar meus pais, deixa eu aproveitar a vida para depois, quando eu estiver velho, eu me converter. A gente não sabe nem se vai sair daqui do portão vivo, né? Graças a Deus por essa soberania. Ele sabe, a gente não, né? Entretanto, eu citando isso, eu não atribuo a escolha ao homem. A gente sabe que o homem é incapaz de buscar Deus, né? Deus, Ele que efetua tanto o querer como o agir, né? Então é importante isso, a urgência de nós pregarmos o arrependimento. 3. Diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, serão salvas, e que embora haja dificuldade, vale a pena. Um texto que ilustra também bem essa dificuldade de sermos cristãos, né? Dessa fidelidade que temos que pregar, a dificuldade de ser cristão às pessoas, está em Atos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Também tem todo o contexto aqui. O contexto desse versículo que a gente vai ler é que Paulo estava na cidade pregando o Evangelho e foi apedrejado, juntamente ele com os outros discípulos, né? E aqui Paulo dá um encorajamento àqueles que estavam com ele, né? Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É isso que muitas pessoas mascaram, a dificuldade de ser um crente. Isso a gente não deve fazer, a gente tem que ser sincero, né? Porque de repente a gente prega o Evangelho para a pessoa se converte, ela não está ciente das tribulações, dos erros, das perseguições, ela vai chamar você de insincero. Grandes bênçãos são dadas às pessoas que creem em Cristo, como perdão, significado de vida, propósito, liberdade, comunhão, certeza
e esperança. Porém, algumas dificuldades nos acompanharão pelo resto de nossas vidas. Perseguições, angústias, tristezas pelos pecados, afastamentos de parentes, tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Carregamos a nossa cruz de Cristo todos os dias de nossas vidas. Isso é uma verdade. Uma das principais angústias, né, a angústia que o crente tem quando ele tem noção e sentido do pecado dele. Eu estava vendo Spurgeon ele fez uma citação seguinte: eu preferia, Spurgeon dizendo, né, eu preferia desejar a morte, o câncer ao meu próximo, do que desejar a angústia de estar ciente do nosso pecado. A angústia que a gente está da nossa situação, da nossa perdição diante de Deus, diante de um Deus santo e puro. Quando nossos olhos são abertos para o pecado, realmente, quando o seu olho é aberto para o pecado, quando você tem a noção da sua situação de perdição e da santidade de Deus, a tristeza que você tem é imensa, é muito grande. Essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né? A cada dia, todos os dias que a gente peca, a tristeza que nos precede depois que a gente pecamos, pode ser o pecado, apesar que todo pecado é pecado, mas dos seus atos mais ínfimos, né? A tristeza que você sente naquele momento, aquela angústia de saber que você pecou contra Deus, não contra o homem. Então temos de ser honestos a respeito das dificuldades de ser cristãos. Temos de ser abertos às pessoas e dizer: você terá bênçãos e terá dificuldades. 4. Use a Bíblia, aprenda toda a Bíblia, estude a Bíblia. Tendo você um grande conhecimento da Bíblia, você vai ser capaz de compartilhar a palavra de Deus com os outros. Utilizando da Bíblia, a gente vai mostrar para as pessoas que não usamos de nossas próprias ideias, mas sim da palavra de Deus. Esse é um ponto importante também. Hoje em dia, muitas pessoas se utilizam de suas ideias, de suas tradições. Né? As pessoas hoje em dia pregam tradições e não pregam o Evangelho. Isso é muito importante. Isso tem destruído muitas pessoas. O tradicionalismo, né, que muitas igrejas empreendem, que isso não é bíblico, não está na Bíblia. Então é importante a gente usar a Bíblia mostrando que a gente usa a palavra de Deus. Esse também é um princípio muito importante. Esse tópico, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, né? Que todos devemos compreender que a vida de cada cristão e da igreja como um todo são partes centrais da evangelização. Mark Dever, ele comentou no livro dele, que a nossa vida individual e congregacional precisa dar credibilidade ao evangelho que proclamamos. Isto é, devemos viver aquilo que pregamos. Esse é o mais importante. Eu acredito que 50% de um evangelismo é a atitude do crente para com o mundo. É a diferença que ele tem, né? As pessoas baterem um olho nela e falarem: essa pessoa é diferente, há algo nela. Essa igreja é diferente. Os membros dessa igreja têm uma comunhão como verdadeira família, como verdadeiros irmãos. Né? Eu trabalhava no Unicamp, né? Infelizmente isso foi os crentes que prestam desserviço ao cristianismo. Né? Eu trabalhava com 2 pessoas, membros da mesma igreja. Né? Domingo, tudo indicava que era uma paz, era, né? Graça e paz, amém, irmão, cantava junto, né? Pregava uma palavra, né? E chegava na segunda-feira, no dia do trabalho, eles pareciam que iam se matar. Xingavam, palavras esdrúxulas saíam da boca deles. Teve um dia, um chegou até a apontar a faca para o outro. Pô, já pensou? Eu trabalho com o irmão junto aqui, eu saí: ô Ricardo, apontar a faca para você? É complicado. E nisso não é só eles ali, as pessoas ao redor vivenciavam isso. Até quem não eram crentes, né, vivenciavam isso. E falavam: pô, Ricardo, você que é cristão, a igreja é isso aí? Os irmãos se juntam domingo para reunir força para segunda-feira querer se matar. Né? Não trabalhava, roubava, né? E parecia que domingo estava tudo bem. Então esse é um grande... Por outro lado, já fui em igrejas também, realmente, que eles testemunham grande fidelidade à palavra de Deus, grande comunhão entre os irmãos, né? Se amam verdadeiramente. Se não fosse, uns tempos atrás, se não fosse realmente pela doutrina errada que eles pregam, né, aquela igreja me ganhou pela comunhão que eles tinham. Verdadeiramente aquelas pessoas se amavam. Né?
mas se amavam pela doutrina como um clube, né? Vamos se reunir no clube, vamos fazer um churrasco, a palavra de Deus que é bom, nada, né? Jesus fala em Mateus 5,16, a forma que a gente deve proceder diante dos homens, aí no mundo, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso se refere à nossa vida. E além disso, na nossa vida congregacional, na nossa comunhão, como devemos viver juntos. Isso é muito, muito, muito importante. Você não pode chegar ao extremo de querer brigar com o seu irmão, ferir o seu irmão. Mas, poxa vida, né? Você sai da igreja, fala mal do seu irmão, para o seu pai, para o seu irmão, para sua mãe, para algum vizinho. Essas pessoas reparam. Mas, poxa vida, esse cara é quem está falando mal do irmão dele da igreja? Como é que eu vou numa igreja desse? Se esse cara fala mal do irmão dele, que tem comunhão junto, pô, imagina quando eu falar. É complicado. Então esse testemunho que a gente deve dar, essa comunhão, essa harmonia entre os irmãos é importante. Jesus fala também em João 13, 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou. Olha, isso é mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Prova. Esse é o nosso testemunho. Às vezes, com a boca fechada, a gente ganha alma. Eu tive a oportunidade de ler história que pessoas ganhavam almas apenas de boca fechada, apenas com sua vida. Se eu me recordo, até conversei com o Diego esses dias, né? Uns missionários foram levar a palavra num vilarejo. Isso é do William Lane Craig, se não me engano, algum vilarejo lá para a Ásia, África, eu não me lembro o local certamente, né? E nisso eles estavam numa expedição de arqueologia. Foram a um vilarejo, encontraram algumas pessoas ali, conversaram, e nisso o povo daquele vilarejo levou as pessoas até a casa de uma cristã, de uma senhora cristã. Vivia num estado paupérrimo, não tinha nada, né? Mas a hora que eles chegaram, entraram na casa, viram aquela harmonia na casa. Casinha de pau a pique, não tinha nada, tinha um fogãozinho a lenha ali para ela fazer o alimento dela. Enfim, imaginem vocês algo pobre, algo bem pobre. Mas os missionários testemunham que quando entraram naquela casa sentiram uma harmonia, uma alegria, viu aquela senhora sorrindo, cantando, louvando a Deus, né, com fidelidade, com alegria de coração. Isso realmente contagiou aquelas pessoas, né? E um dos homens que estavam junto com os arqueólogos, né, perguntou para aquela mulher, qual é o motivo da sua alegria, sendo que você não tem nada? Ela falou, realmente, meu filho, vem aqui que eu vou te mostrar para você. Olha o que eu tenho. Eu tenho um pão, eu tenho um garrafão de vinho e tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu não preciso de mais nada. Eu sou a mulher mais rica e mais feliz do mundo. Pão, vinho e Cristo. Dizem que alguns ali se converteram, se quebrantaram, né? Porque a gente se converte ouvindo a palavra, né? Se quebrantaram com aquela história, e aquela senhora ali, segundo os testemunhos que depois que eles contaram, voltando da expedição, dois se converteram a Cristo. Pela alegria e fidelidade daquela mulher em Cristo, aquela alegria, aquela fidelidade daquela mulher quebrantou aqueles homens, depois ela pregou a palavra, aqueles dois homens se converteram em Cristo. E hoje são missionários de uma igreja, se não me engano, nos Estados Unidos. Temos de ter uma vida de amor comprometido com os outros membros de nossa igreja. Essa é uma excelente maneira de evangelização, mostrando às pessoas quão harmoniosa é a família cristã. Pois nossa vida de comunhão na igreja é um eco que confirma o nosso testemunho. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Hoje em dia, né, o ser humano ele se achega às coisas pelos olhos, por aquilo que ele vê. Né? Se temos aqui, isso é uma lição importante para nós, né? Os visitantes vêm aqui, veem a nossa harmonia, veem a nossa união, veem a nossa alegria em servir a Cristo, com certeza isso é um grande passo para evangelizar as pessoas. 6. Ore, isso é óbvio, pois como bons cristãos bíblicos, cremos que a salvação vem do Senhor.
É Ele quem efetua soberanamente a salvação dos homens. Se você for sair da sua casa para evangelizar alguém, joelho no chão, ore para que Deus conceda àquela pessoa o dom de arrependimento. Graças a Deus que não depende da gente. Quantas e quantas pessoas você já deve ter ouvido e falar: eu só estou aqui na igreja de tanto que minha mãe encheu o saco. Estou aqui na igreja de tanto que meu pai me apurrinhou. Estou na igreja porque meu marido me obriga. Jesus fala, é melhor que você não tenha nem conhecido o Evangelho, porque o juízo sobre você vai ser mais rigoroso. Ore, é Deus que efetua tanto o querer como o agir. Deus é soberano na evangelização. Sendo assim, vamos partir para a pergunta 3. Existem alguns conceitos errôneos sobre o que é evangelização. Muitas pessoas parecem, em seus esforços, não entenderem o que é a evangelização. Esse aqui ficou meio até quadrado essa minha explicação, porque eu vou falar o que não é evangelização e no fim eu vou falar o que é evangelização. Mas é bom que a gente já começa a gravar o que não é evangelização, né? Vamos citar 5 conceitos equivocados sobre o que não é evangelização. 1. Evangelização, como a gente já disse anteriormente, não é impor a nossa crença às pessoas. Infelizmente, muitos crentes têm a ideia de que evangelizar é impor o cristianismo na vida das pessoas. Mas, em primeiro lugar, temos que entender que as coisas em que cremos não são fatos. Perdão, as coisas em que cremos são fatos e não crenças ou opiniões para que pudéssemos impor aos outros. Agora já vai começar a refrescar a ideia aqui do que é evangelizar. O que cremos? Fato. Cristo nasceu da Virgem Maria, descendente real da linhagem de Davi. Deus, homem, andou sobre a terra. Pregou, curou, evangelizou. Por sua autoridade, causou inveja e espanto nos líderes daquela época. Morreu, foi condenado, morreu sob condenação de Pilatos, foi crucificado. Na cruz, Cristo se fez maldição a gente, pela gente. Todos os nossos pecados, de seus eleitos, daqueles que iriam crer, que creem em Jesus, foram imputados a Cristo na cruz. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e após 40, ressuscitado em carne, andou 40 dias na terra, e depois de 40 dias ascendeu ao céu, e hoje ele reina à destra do Pai e intercede pelos seus santos. Esse é o Evangelho, é isso que devemos falar à pessoa, é isso que os apóstolos pregavam, morte e ressurreição de Cristo. Pelo amor de Deus, gente, não vamos querer inventar Evangelho, não vamos querer persuadir as pessoas. Você está aqui porque um dia você ouviu essa palavra, Deus quebrantou o teu coração, e você, graças a Deus, foi salvo. Se você ouviu outro Evangelho, seja maldito. Maldito seja aquele que propagou um Evangelho errado para você. Cristo, Deus vai colocar em seu coração as implicações. Mas o que implica a morte e a ressurreição de Cristo? O Espírito Santo vai te guiar a fazer essa pergunta para aquele que está pregando a palavra para você. Aí com certeza, se for um homem fiel à palavra, ele vai pregar pelos seus pecados, porque você é assim, assado, e convém que você se arrependa. Esse é o Evangelho. Cristo reina. E hoje ele está com o braço estendido para a igreja, para todos, para que se possa se arrepender. A oferta é para todos. Essa é a importância. Cremos em fato. Isso realmente aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Deus se fez homem e andou na terra. Esse é o que nós cremos. Quando evangelizamos, pregamos os fatos do Evangelho de Cristo. Na evangelização bíblica, não impomos nada. De fato, não podemos fazer isso, pois, conforme relata a Bíblia, a evangelização é, apenas contar a alguém as boas novas do Evangelho, pois o fruto da evangelização vem de Deus. Pregar o Evangelho não significa que a pessoa vai responder positivamente ao Evangelho.
Paulo relata isso muito bem em 1 Coríntios 3, do 5 ao 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ou quem é a igreja só lhe deu glória? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Isso ao Senhor lhe deu glória, a glória é toda dele. Somos instrumentos que pregamos o Evangelho, mas quem efetua o crescimento é Deus. Vendo outras religiões, qualquer outra religião, a não ser o cristianismo, tá? A não ser o cristianismo, podemos ver que muitas ideias são impostas. A gente pode colocar uma espada na garganta de uma pessoa e forçar ela a ser uma muçulmana. Com certeza ela vai ser uma muçulmana fiel e firme. Mas a gente não pode fazer isso mesmo com o cristianismo. Se a gente quiser forjar um cristão, forjar um crente, a gente está sendo infiel à Bíblia. Aquela pessoa nunca foi um crente. Que nem a gente falou agora há pouco, né? Pô, vai na igreja, você tem que ir na igreja. Vai na igreja porque é bom. Vai na igreja porque, né, vai fazer seu papel de hipócrita lá e voltar para o mundo sem arrependimento. Não. A Bíblia fala, ser crente é nascer de novo. É nascer do céu, é nascer do Espírito. 2. Evangelização não é testemunho pessoal. Não que seja errado testemunhar das maravilhas que Deus fez na sua vida. Né? Contar sobre o que Deus fez. Né? Mas hoje em dia o que vemos é mais o quê? Testemunho. Você vai na igreja, conta a bênção, irmão. Comprei um carro, comprei uma casa, me livrei do câncer e do cigarro. Mas de forma alguma implica as reivindicações que Cristo quer de você. Isso, quando a gente faz isso, a gente simplesmente massageia o ego do homem, coloca a paz na horizontal, homem com homem, homem satisfeito com ele mesmo. A gente quebra o relacionamento de homem com Deus. Então, testemunho pessoal não é evangelização. Não saia da sua casa para contar o que Deus fez na sua vida. Saia da sua casa para contar o que foi feito, o que Deus fez para você chegar a ser o que você é, arrependido e triste com seus pecados. 3. Evangelização não é ação social ou envolvimento político. Até um tempo atrás eu mandei e-mail para vocês, a Igreja Batista do Cambuíra tem um trabalho bom. Eu tive a oportunidade só de uma vez fazer esse trabalho de evangelização com esses meninos. É um trabalho bom, bonito, né? Eles fazem toda sexta-feira à noite, eles levam uma ceia, um café da noite para os mendigos, lá na 13 de maio. E pregam a palavra. Eu perguntei para o líder dele, mas será que isso não vai distorcer um pouco o propósito da coisa? Né? Porque na verdade, a gente está matando a fome da carne deles, né? Levando bolacha, leite, café. Isso não atrapalha? Não, ele falou, isso ajuda. Para a gente poder chegar nessas pessoas, como eles estão com fome, sedentos, a gente tem que chegar, oferecer algo a eles, né? Para poder chegar e pregar a palavra para eles. Quando tiver com a barriguinha cheia, aí sim vão ouvir o Evangelho. Então, uma ação social é importante, não é errado, mas também não é evangelização. Não é ele comprar uma cesta básica, levar para a casa das pessoas e falar amém, Cristo que mandou. Não, isso não é evangelização. É bom, mas não é evangelização. Um missionário indiano, Donald McGavran, ele fez o seguinte comentário: evangelização não é proclamar o quão agradável é este mundo desagradável, nem persuadir as pessoas a votarem a favor de proibições. Evangelização não é proclamar o quão desejável é compartilhar riquezas, nem persuadir as pessoas a tomarem uma atitude política para alcançar isso. Quando a gente faz isso, a gente se esforça para resolver o problema horizontal do homem. Paz no mundo, paz do homem com o homem. Mas a gente negligencia a paz com Deus. O importante é a gente evangelizar para que, como Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados são os pacificadores.
Não é os pacificadores que Jesus fala, não é o homem que traz a paz entre os homens, que evita contenda, briga de vizinho, briga de trânsito. Não, é o homem que traz a paz do homem com Deus. Esses são bem-aventurados. Então é isso que a gente tem que entender. Não é ação social. Evangelismo é pregar o Evangelho. Evangelismo não é apologia e nem apologética. O grande problema dos nossos dias é que o mundo tem feito muitas perguntas para a igreja, mas o correto tem que ser o contrário. É a igreja que tem que fazer a pergunta, pois a igreja é que tem a pergunta certa. A gente pode ver que a igreja hoje em dia é atacada por muitos céticos, muitos ateus, e a gente acaba perdendo muito tempo sobre querer provar a existência de Deus, o nascimento virginal de Maria, a deidade de Cristo. É errado? Não, é certíssimo. Quando a pessoa já estiver num nível mais avançado de conhecimento da Bíblia, querer explicar, isso é ótimo, né? Muitos ateus se converteram a Cristo através de bons apologetas, né? Então, evangelizar não é apologia. Não é você ir na casa da pessoa ou encontrar a pessoa e responder as perguntas dela. Você não tem que se estabelecer, não tem que se situar, tentar responder a agenda pré-estabelecida dessas pessoas. Não, você tem que pregar a palavra, você que pergunta. Então, muitas das vezes a igreja perde muito tempo em apologética, né? Sendo que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, né? O que a Bíblia nos ordena é pregar o Evangelho. Isso. 5. Não devemos confundir a eficiência do evangelismo com os resultados obtidos. O erro mais comum e mais trágico que envolve muitas pessoas fiéis à palavra e piedosas é que elas se confundem com os resultados da evangelização, com a própria evangelização. Isto é, se houve convertido na minha evangelização foi boa. Isso é trágico. Muitas pessoas se sentem constrangidas porque ficam 30, 20 anos pregando, talvez um familiar, um parente, e essa pessoa não converte. Ela se pergunta, né? Será que eu estou pregando certo? Será que minha evangelização está correta? Não, a gente não deve se basear a nossa evangelização por números. Temos casos na Bíblia que Paulo evangelizou numa cidade inteira 2 ou 3 convertidos. Isso não depende de nós. Não se frustrem se vocês estão evangelizando uma pessoa, essa pessoa não se voltou para o Evangelho, né? Isso não é obra nossa, é obra de Deus. A evangelização não pode ser definida em termos de resultados ou métodos, mas somente em termos de fidelidade à mensagem pregada. Como o Diego disse no sermão dele domingo passado, métodos carnais, crentes carnais. A bizarrice que a igreja faz hoje em dia para evangelizar pessoas. Tem gente que faz circo dentro da igreja, show, né, convida para fazer igreja. Isso é ridículo, isso é uma blasfêmia. Essas pessoas vão pagar caro a respeito disso, ultrajar o Evangelho de Deus. Mas por que isso acontece? Porque uns rejeitam e outros respondem positivamente. Paulo nos explica em 2 Coríntios 2, 15 a 6. Porque para Deus nós, crentes, somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses, que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? O que Paulo diz aqui é o seguinte, né? A mesma palavra pregada. Para um, o Evangelho é morte, para outros, o Evangelho é vida. Paulo pregou o Evangelho para todas as pessoas. Para umas, o Evangelho era aroma de vida, para outras, aroma de morte. A mesma mensagem surtia efeitos diferentes. O fato das pessoas rejeitarem o Evangelho não significa que não pregamos a palavra fielmente. Isso é importante. Mais um comentário de McDowell. Quando entendermos que evangelização não é converter pessoas, e sim falar-lhes sobre a maravilhosa verdade a respeito de Deus e das boas novas sobre Jesus Cristo, então a obediência chamada para evangelizar pode tornar-se certa e produzir alegria. Então, recapitulando, já estamos finalizando.
Né? O que é evangelização? Não é impor as nossas crenças às pessoas. Não é testemunho pessoal. Um é importante, nunca impõe a sua crença às pessoas. 2, não é testemunho pessoal. Não é ação social. Evangelização não é apologética. E não devemos confundir a eficiência do evangelismo com resultados obtidos. Gravem isso nas suas mentes. Pregue apenas a verdade de Cristo. O fruto vem de Deus. E finalmente vamos falar o que é evangelização. John Stott, um teólogo norte-americano, no grande congresso de evangelização de Lausanne, em 1974, disse, ele era um dos preletores desse congresso de evangelização. Nesse congresso ele disse, evangelizar não significa ganhar convertidos, significa apenas anunciar as boas novas independentes dos resultados. Nesse congresso, evangelização ficou definido como: evangelizar é propagar as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e foi ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras. E como o Senhor que reina, Ele oferece agora perdão aos seus pecados e o dom libertador do Espírito Santo a todos que se arrependerem e crerem. Isso é evangelizar. Propagar as boas novas de Cristo. Nada mais que isso. Se você inventa, quer pintar o pavão, acrescentar algo no Evangelho, você é maldito de Deus. Você vai trazer para dentro da nossa igreja são pessoas não convertidas, pessoas convencidas e que nunca se arrependeram dos seus pecados. Essa é a importância. As pessoas têm que estar cientes da sua situação de perdição. Joga a pessoa no abismo escuro, gelado e fedorento. Depois vem as boas novas. Jesus estendendo a mão a essa pessoa e tirando ela dessa situação. Isso é o Evangelho. Muitas das vezes a gente vai ser confrontado, amedrontado, desencorajado. As pessoas vão questionar. Muitas da gente, tantas pessoas que eu conheço falam: pô, Ricardo, você é chato, você quer impor a sua crença. Eu não estou impondo nada, meu irmão. Você me perguntou a razão da minha fé, eu estou te falando. Existem situações como essa. Pô, mas o que você quer saber? Vocês crentes se acham melhor do que a gente? A gente não se acha melhor do que ninguém. A gente se acha pior do que vocês. Porque a gente estamos cientes da nossa condição. Vocês que são cheios de autojustiça, se acham bom demais. Né? A gente não. Quarta, última pergunta. Esse é um testemunho que eu vou até contar. Por que devemos evangelizar? No último dia, eu fui 2 dias só na FEBEM levar a palavra para aquelas pessoas. Né? Era eu, 2 irmãos, mais um pastor. E pregamos uma palavra num pavilhão, saímos de um pavilhão, fomos para o outro. E chegamos lá, oramos, como sempre. É uma liturgiazinha. Uma hora canta, depois do canto, a gente começa a pregar a palavra. O irmão trouxe uma palavra de 10 minutos, o outro trouxe a palavra de 10 minutos. Eu levei a palavra. Chegou na hora do pastor, parece que Satanás afrontou ele. Saiu e a gente viu, aquele interno, ele estava lá, ele não estava ouvindo a palavra, ele estava lá para avacalhar mesmo. Estava lá na cela, fazendo flexão, abdominal, barra, e nem aí para a palavra. Né? E ele perguntou, ele saiu de lá, foi na grade e perguntou para o pastor: pastor, me responde com sinceridade. Sexta-feira, 9:30 da noite, vocês aí, né, crentalhada no meio de um monte de traficante, de bandido, vocês não poderiam estar com a família de vocês num shopping, numa churrascaria, se divertindo? Vocês vêm aqui numa FEBEM, num lugar totalmente inóspito, um lugar totalmente mal, realmente o clima é pesado mesmo. Você tem que ir para esses lugares com muita oração. Vem pregar a palavra para ladrão. O pastor sabiamente virou para ele: sabe por que eu faço isso? Porque eu te amo. Percebeu que ele estava assim, o terno desmoronou. Uma palavra de amor. Eu faço isso, sabe por quê? Porque eu te amo. Antes eu amo a Deus, porque eu obedeço a Ele. Ele me manda vir aqui.
pregar o Evangelho. Eu não prego só para você. Eu prego para médico, eu prego para pessoas que vocês acham que são melhores que vocês. Antes de entrar, nós pregamos para os carcereiros, pregamos para o pessoal da escolta, pregamos para todo mundo, não é só para vocês. Eu faço isso porque eu te amo. E realmente, eu poderia estar com a minha família. Realmente, eu poderia estar no shopping comprando minha camisa que eu preciso comprar, estar numa churrascaria tomando um suco, um guaraná com meus filhos, comendo um bom prato de picanha, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu te amo. Merecimento, vocês não merecem que eu esteja aqui. Ninguém merece, mas pela graça de Deus Ele nos trouxe aqui. Reconhecimento nenhum. Que reconhecimento que nós 4 apontou para a gente, temos aqui dentro de uma prisão pregando o Evangelho. Reconhecimento nenhum. Muito pelo contrário, negamos o nosso eu. Abandonamos a nossa família, estamos pregando aqui para você. E se você pensa que eu vou chegar na minha casa, quando eu dobrar meu joelho, agradecendo por mais esse culto aqui nessa FEBEM, Deus vai bater nas minhas costas e vai falar, bom garoto, bom pastor, você é fiel, você pregou a minha palavra, você é ótimo. Não. Se eu for lá para Mateus, Deus vai me falar, servo inútil, você não fez mais do que sua obrigação. Servo inútil, você não faz nada além do que lhe foi pedido. Onde que eu tenho que me gloriar? Onde que a gente tem que se gloriar se a gente faz a obra, se a gente prepara a igreja para o culto? O problema de hoje em dia é que a gente somos atacados, que o pecado ele se enraizou tanto na vida das pessoas que as pessoas acham que a gente faz as coisas para obter reconhecimento, para obter mérito. Ah lá, se ele está fazendo alguma coisa, se ele está se esforçando, é porque quer alguma coisa. Mentira do diabo isso aí. Isso é uma afronta. A gente faz por amor a Deus. E mesmo assim Deus fala, servo inútil. O que você está fazendo além do que eu lhe pedi? Não é inútil? Você fala com uma pessoa, vai lá e pega aquele copo. Ô meu irmão, o que você fez demais? No que você tem que se gloriar? Você fez simplesmente aquilo que Deus pediu. E de pregar o Evangelho. Essa é a verdade em que nós cremos. Essa é a nossa situação. Não temos que nos gloriar. Deus pediu para que a gente ide pregar o Evangelho. É isso que a gente tem que pregar. Essa é mais uma marca da igreja saudável. Pregar o Evangelho com sinceridade. Não importa se a gente ficar com essa família não cresceu. Não depende de nós. Pregamos o Evangelho, a gente prega, mas o fruto quem dá é Deus. Graças a Deus pela vida de cada um aqui, que cada um dia ouviu o Evangelho. Ouviu sobre a ressurreição e sobre a morte de Cristo. E graças a Deus vocês estão aqui. Vocês são prova disso. Não precisa pintar o pavão. Não precisa acrescentar algo ao Evangelho. A maior estupidez do homem é achar que pode mostrar uma vela para o sol e falar para o sol, Sol, posso te ajudar com o calor e com a luz? Para a gente ilustrar melhor, a coisa mais ridícula do mundo é alguém aqui ir para o cemitério e falar para os mortos, mortos, se levantem. A gente não pode converter uma pessoa. Não desanimem se o resultado da evangelização for um fracasso, não depender da gente. O que Cristo requer da gente é fidelidade, não convertidos. Prega o Evangelho. Se eu não me expressei legal no domingo retrasado o que é o Evangelho, vai lá no site, o site está tudo explicadinho, bonitinho. O que é o Evangelho, são as boas novas, como devemos pregar. Simplesmente, faça como o pastor fez comigo. Sentou, falou. Na verdade, ele resumiu Mateus para mim. Cristo nasceu, morreu e de pregar o Evangelho. É isso. Graças a Deus por isso. Se há um ano atrás eu não tinha me convertido, naquele dia eu me converti. E Deus me capacitou a fazer perguntas a Ele. Mas o que implica Cristo ter morrido por mim? Por que Ele morreu por mim? E Ele, muito sabiamente, soube responder todas as perguntas. Amém, meus irmãos? Que não seja por nossa força, por nossa astúcia, por nossas habilidades, mas pela palavra de Deus.
Eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus porque as oportunidades que eu tive de evangelizar, eu não tive sucesso. Tive oportunidade de evangelizar o Getúlio. No dia que eu vim fechar o contrato aqui, ele perguntou, mas aí, como é que é a igreja de vocês? Vocês são daquele povo, né, do barulho, da bagunça. Mas explica para mim no que você crê. Expliquei, evangelizei. Converteu? Não. Problema meu? Depende de Deus, não de mim. Foi mais dura a palavra para ele, o evangelho que eu preguei para ele condenou mais ele, porque ele repudiou mais. Até a argumentação que ele falou para mim, eu não posso falar agora. Ele falou, pô, mas tem umas coisas que vocês falam aí diante do casamento, eu não consigo compreender, isso aí para mim é vida. Eu falei, nós cremos nisso, graças a Deus. Esse negócio de ir todo domingo na igreja piorou, pô, mas nunca. Vou ficar na minha casa jogando meu baralho e bebendo minha cela. Para algumas pessoas o evangelho se bate, condena. Você vai ouvir o evangelho me condenar mais você, o meu juízo ser mais pesado sobre você. Para outras é aroma de vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos estar encerrando. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por essa palavra. Espero que tenha sido agradável a minha meditação a Ti, Senhor Deus, a Tua palavra, a fidelidade com que foi. Espero que eu tenha sido fiel a pregar a Tua palavra, em todo esse tempo de estudo, Senhor, que a gente estuda para trazer a Sua palavra com fidelidade, com temor, para que possamos alimentar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Verdadeiramente, Pai, eu espero, se for da Tua vontade, que cada irmão aqui possa ter entendido realmente o que é o evangelismo, o que é importante para a nossa igreja nesse momento. Pregamos a Tua palavra com fidelidade, com entendimento e compreendendo, Senhor, que não depende de nós. Somos apenas bocas, Senhor Deus, instrumentos usados por Ti, Senhor Deus, para propagar a Tua verdade, sem imposição, sem barganha, sem manipulação na evangelização, simplesmente pregando a Sua palavra. Pois sabemos, Senhor Deus, como uma igreja bíblica, uma igreja que ama a Tua honra, que ama a Tua glória, Senhor, que nos rejeitamos a nós mesmos, Senhor Deus, para que o Senhor seja glorificado, Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti, provém de Ti, Senhor Deus. Que a partir de amanhã, Senhor Deus, ou mesmo a partir de hoje, cada oportunidade que nós tivermos de levar a Tua palavra aos perdidos, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus. Sabemos que até as situações, Senhor Deus, em que podemos evangelizar provém de Ti, Senhor Deus. O Senhor irá preparar situações, impressos ou meios para que possamos propagar o Evangelho, Senhor Deus. Apenas, Senhor Deus, declarando a Tua obra, apenas declarando o Teu Evangelho, apenas isso. O resto provém de Ti. Levem todos em paz para as suas casas, para os seus lares, Senhor Deus. Obrigado por todos aqueles que nos visitaram. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, que todos possam ter uma tarde abençoada, de descanso, de comunhão na Tua palavra, pois hoje é o dia santo, Senhor Deus. Hoje é o dia, Senhor Deus, em que descansamos em Ti, meditamos em Ti, Senhor Deus, e glorificamos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Amém.